Você já parou para pensar no preço cobrado por uma vida inteira vivida atrás de máscaras? O homem que fazia o Brasil inteiro rir carregava um segredo sufocante que só a lâmina fria da verdade e uma autópsia silenciosa puderam revelar, e hoje nós vamos dissecar a mente e a vida trágica de Ítalo Rossi. Se você acompanhou a televisão brasileira nas últimas décadas, com certeza se lembra daquele rosto marcante e daquela voz inconfundível. Ítalo Rossi não era apenas mais um ator genérico, ele era considerado uma verdadeira instituição do teatro e da dramaturgia nacional, um gigante capaz de dominar qualquer palco e roubar a cena com um simples olhar, nascido no interior de São Paulo. O jovem Ítalo descobriu muito cedo que a atratividade dos holofotes era o único refúgio para a sua existência. Desde o início no lendário teatro brasileiro de comédia, ele provou ser um talento bruto e visceral, acumulando prémios, aplausos inflamados e o respeito de toda a classe artística. Para o público que o assistia de casa ou das poltronas do teatro, ele parecia ser o retrato do sucesso absoluto, uma figura pública impecável, bem resolvida e dona de um carisma hipnotizante. A grande virada na cultura popular veio com personagens cômicos inesquecíveis que caíram no gosto do povo, gerando bordões que repetimos até hoje com uma facilidade absurda, mas enquanto a plateia gargalhava e aplaudia de pé, nos bastidores daquela vida gloriosa o cenário era completamente diferente. Longe das câmaras existia um homem extremamente reservado, cercado por um silêncio denso e misterioso que pouquíssimas pessoas tinham permissão para atravessar. Havia um abismo profundo entre o artista brilhante e o indivíduo que retornava para casa quando as luzes se apagavam, e foi exatamente no topo do seu reconhecimento que os primeiros sinais de algo muito sombrio começaram a se manifestar no ar. A vida de um ator consagrante exige uma entrega física e mental brutal, mas no caso de Ítalo, a pressão parecia devorar suas energias em um ritmo assustador. Conforme os anos foram passando, decisões estranhas e um isolamento cada vez mais severo começaram a chamar a atenção de colegas e amigos próximos. Ele se esquivava de perguntas sobre sua intimidade com uma habilidade cirúrgica, criando uma muralha impenetrável ao seu redor. Por trás dos aplausos e do glamour, Ítalo enfrentava batalhas silenciosas e um desgaste físico massacrante, agravado pelo vício pesado no cigarro que o acompanhou durante décadas como um companheiro silencioso e destrutivo. Ele começou a recusar papéis, a se afastar dos eventos sociais e a se trancar em seu próprio universo. Mas isso ainda não era o pior, enquanto a sua saúde física se deteriorava em segredo. A paranoia de ter sua vida pessoal exposta em uma sociedade extremamente preconceituosa o devorava por dentro. O medo do julgamento, da rejeição e do fim da carreira fazia com que ele mantivesse relacionamentos inteiros nas sombras, escondendo um casamento de mais de 50 anos da vista do público e da imprensa. O que veio depois ninguém esperava. O corpo do ator já não respondia ao ritmo das produções, e os bastidores começaram a presenciar crises greves de falta de ar, momentos em que a respiração simplesmente falhava no meio dos ensaios. A dependência de remédios e o sofrimento físico eram mascarados com maquiagem pesada e uma força de vontade sobre-humana, e é aqui que a história começa a ficar perturbadora, porque enquanto ele definhava internamente em um silêncio sepulcral, o público continuava cobrando risadas do comediante, transformando a sua existência em uma prisão psicológica claustrofóbica onde cada aplauso soava como um eco de solidão profunda. O desfecho inevitável dessa tragédia silenciosa aconteceu quando o corpo de Ítalo Rossi finalmente colapsou, vitimado por uma complicação respiratória grave e falência múltipla de órgãos decorrentes de uma doença pulmonar obstrutiva crónica. Ao dissecarmos a autópsia simbólica desse gigante da dramaturgia, o laudo não aponta apenas a falência dos pulmões destruídos pelo fumo, mas revela a falência de uma vida que precisou se sufocar para ser aceita. A verdadeira causa da dor de Ítalo foi a necessidade de esmagar a própria identidade em nome de uma imagem pública perfeita. A autópsia de sua história escancara o peso insuportável do ego, da solidão imposta e da fuga constante de si mesmo. Ele passou meio século dividindo a vida com a pessoa que amava sem poder dar a mão a ela em público, escondendo a própria felicidade por pavor de ver seu império desmoronar. O homem que deu a vida para fazer milhões de pessoas sorrirem morreu sem que o país conhecesse metade da sua verdade. Uma vítima do teatro da própria realidade que nos faz questionar até onde vale a pena anular quem realmente somos em troca do aplauso superficial do mundo. Se você também ficou impressionado com essa autópsia psicológica de uma lenda que viveu no escuro, segue o perfil agora mesmo, porque aqui a gente desenterra a verdade nua e crua das histórias mais sombrias que a história tentou esconder.